hoje relativamente às ações e alguns elementos da análise fundamental que vos vamos referir, apenas aqui recordando com alguns avisos que muitos de vocês também já conhecem. Esta informação tem um caráter genérico que se pretende informativa ou educativa, não constitui aqui uma oferta de serviços nem um convite ao investimento. Os elementos de informação que utilizamos são de fontes consideradas fidedignas, mas que podem conter eventuais erros ou lapsos. Apesar de termos revisto toda esta informação, pode conter algum elemento já desatualizado. As ideias, afirmações e conteúdos desta apresentação referem-se ao comunicador, neste caso a mim, João Queiroz, que elaborei o presente webinar. No contexto da DMIF, da Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, a 2, que vigora desde janeiro de 2018, esta apresentação e a informação não possui caráter de research, de investimento, e é uma mera apresentação baseada em históricos e elementos disponibilizados por diversas instituições e sistematizadas por provedores de informação financeira, que são parceiras deste banco, e fornecedores, como, por exemplo, a Bloomberg ou a Reuters. A eventual utilização desta informação não vincula esta instituição e é da exclusiva responsabilidade do ouvinte e participante, que deverá encarar de uma forma crítica e, se tiver dúvidas, questões, deverá submetê-las ou interagir connosco, ficando desde já convidados para o fazerem. Tentaremos que seja aqui uma apresentação simples e leve, eventuais depois dúvidas, questões, poderemos, obviamente, ver de uma outra forma mais particular ou aprofundada. Esta apresentação ficará disponível a partir da amanhã, quarta-feira ou quinta-feira. Eventualmente o PDF estará disponível mediante a vossa solicitação aos vossos gestores de conta, ou se tiverem acesso à sala de mercados também, provavelmente através do endereço de apoio investidor@bancarosa.com. Basicamente, introdução, alguns conceitos, exercícios e uma conclusão. Aqui, como contexto, o óbvio, os mercados acionistas têm mantido aqui um ímpeto comprador com 7 robustos meses de desempenhos. Até o PSIC começou de uma forma menos positiva, contribuiu já de uma forma também mais robusta. Portanto, estamos a ver desde meados de outubro de 2023 até o presente mês de 2024. Perante uma trajetória de aparente desinflação, mas com um processo de persistência de preços elevados e robustos dados da atividade económica empresarial, como os Purchasing Managers Index ou aqui também o ISM. Aqui diria, os dados dos Estados Unidos não são tão robustos como se esperava, como as manufaturas, apesar do mercado de emprego estar muito resistente e continuar a mostrar aqui que há pequenas folgas, portanto, continua a haver aqui alguma pressão por parte dos salários, embora isto não seja cristalizável ainda na evolução salarial. Já relativamente à Europa, a evolução não é tão má como se esperava, não é tão penalizadora, e os dados que têm saído, sobretudo da terceira maior economia, estamos a falar aqui da Alemanha, mostra aqui que podemos ter alguma esperança. Também por este facto vemos o DAX na semana passada a renovar aqui alguns máximos históricos. Os maiores juros constituem aqui alguns desafios para as ações, obrigações e algumas moedas, embora nas ações as apresentações de resultados relativamente ao primeiro trimestre não se observou aqui um nocivo impacto dos elevados juros. Efetivamente, há aqui alguma deterioração dos resultados financeiros, mas compensados, claro, por uma maior eficiência de custos e também por
algum crescimento dos resultados ou mesmo com a margem de resultados, pelo menos a margem operacional, a melhorar. Porém, a destacar aqui o facto de algumas empresas, sobretudo norte-americanas, já terem avisado que é mais difícil, se não mesmo complicado, passar eventuais subidas dos preços para os seus investidores. Tal foi, só com 2 exemplos, tal foi referido pela Coca-Cola ou pela McDonald's, ou também na distribuição de retalho, como por exemplo relativamente ao Walmart. Isso significa que não há espaço para maiores incrementos. Também a expectativa de cortes de taxas de juros começam a surgir, por exemplo, com o BCE dentro de aproximadamente no dia 6 de junho. Já relativamente à Fed, o mercado não perspectiva para já cortes de taxas de juros, pelo menos com uma probabilidade superior a 60%. Muito pelo contrário, estará mais próximo dos 50% e talvez seja no final deste ano. Porém, estamos a negociar, apesar dos elevados juros, estamos a negociar com price earnings múltiplos mais elevados nos mercados acionistas, que mantém aqui um forte ímpeto comprador, com as correções intradiárias a constituírem oportunidades de entrada ou reforço de posições. Pelo menos é o que vamos observando, não apenas em portfólios geridos por algoritmos que começam a ser com alguma abundância, mas também com decisões de investidores e de traders também que vão dessa forma tentando participar no mercado. Perante os mais elevados múltiplos de avaliação relativa, portanto, torna-se relevante, importante observar algumas rúbricas e recordar alguns conceitos. Daí esta necessidade também de estarmos a fazer esta apresentação. Critérios fundamentais, por exemplo, está mal escrito, é Warren Buffett, não é? Buffer, para iniciar aqui uma posição ou investimento. Aqui há alguma forma de mostrar aqui alguns 5 pontos que são mais relevantes. Mais uma vez, peço desculpa aqui pelo autocorretor. Portanto, aqui o price earning, ou também os forward price earnings, que habitualmente Warren Buffett, quando começa uma linha de investimento, considera que de equilibrado será mais ou menos 15 vezes o resultado esperado para esse ano. Ou também a relação entre o price, o preço, a cotação atual e o free cash flow deverá ser inferior a 10 vezes. Ou também o profit margin ser acima de 15%. O return on investment deverá ser próximo de 10%, portanto, uma empresa rentável e com capacidade para gerar dividendos. O earnings per share, ou seja, o resultado por ação de 5 anos, ser acima de 20%. Ele considera que haverá, assim, uma competência por parte do seu management na gestão e da liderança. Se tiverem a oportunidade, aqui mais uma vez Warren Buffett, se puderem aceder a este link, terão aqui aproximadamente 52 minutos, faça publicidade a esta apresentação com dois participantes de mercado, não pertencem a nenhuma casa assim muito sonante, mas que dão aqui algumas lições do ponto de vista fundamental ou ajudam-nos a recordar do ponto de vista fundamental quais são os chavões e ajuda a cristalizar algumas ideias. É sempre bom ventilarmos aqui alguns conceitos que, apesar de já termos dentro de nós, perante a narrativa e a retórica mais atual, ajuda-nos também a dar aqui algum foco, principalmente quando estamos aqui a trabalhar com múltiplos mais elevados, como vos referi. Podemos sumarizar assim algumas das lições discutidas neste vídeo, investir em nós próprios, a importância de ter uma educação e autodesenvolvimento como um dos investimentos mais valiosos, a perspectiva ou a abordagem de longo prazo, aconselhando os investidores a serem pacientes e a focarem em investimentos
de valor. Isto, atenção, Warren Buffett é um investimento de valor de médio e longo prazo, portanto, não se será algo complementar, por exemplo, com carteiras de crescimento e mais cíclicas que têm estado a apresentar retornos e desempenhos muito maiores que, por exemplo, relativamente a uma perspectiva de Warren Buffett. Mas aqui estamos a utilizar este exemplo porque é mais fundamentalista e porque se foca mais no âmbito desta apresentação. Tentar evitar as dívidas, aqui é mais no sentido do excesso de alavancagem ou alavancagem acima daquilo que são as empresas comparáveis ou do setor. Aqui a sugestão de manter longe das dívidas desnecessárias e de uma outra forma também, especialmente aquelas com elevados encargos, como os cartões de crédito. Ou seja, ter aqui um mix, uma utilização racional e equilibrada entre aquilo que são os capitais próprios e os capitais alheios, sobretudo quando estamos a trabalhar com taxas de 5 a 7%, como nos Estados Unidos. Aqui também a simplicidade na estratégia de investimento, começar com estratégias simples, bem desenhadas e à medida que forem gerando retorno e forem perfeitamente intuitivas para vocês, depois de as desenharem, aí poderão provavelmente começar com outras estratégias paralelas mais complexas. Portanto, começar com ideias simples, que funcionem, pode começar com uma estratégia passiva e depois ir gradualmente aumentando a complexidade à medida que forem gerando retornos e à medida que vai se tornando mais intuitivo o plano de investimento. Ter um círculo de competência, investir apenas em setores e empresas que são claramente entendíveis e perceptíveis, e depois, tal como a estratégia, portanto, aumentar de complexidade à medida que vão entendendo outro tipo de empresas. Também a importância da leitura. Quando estamos a falar aqui da leitura, pode ser não só apenas ler livros ou papers do ponto de vista académico, que existem várias, como também escutar TED Talks, certo tipo de webinars e aquela peça que vos sugeri há bocado. Aqui é no conceito de acreditar no constante acesso à informação que ajuda a acumular conhecimento que é essencial. Informação dos mercados, como todos sabem, é importantíssimo para podermos aferir risco, para sabermos quanto tempo devemos estar a cultivar as mais-valias, se devemos reduzir uma exposição em risco, principalmente quando temos perdas ou que não vale a pena persistir num determinado ângulo. Priorizar, eu nunca sei se é priorizar ou priorizar a qualidade sobre a quantidade, investir em poucas empresas de elevada qualidade e tentando de alguma forma racionalizar o grau de diversificação em muitas, mas de menor qualidade. Focar aqui no longo prazo. Eu sou mais adepto de ter carteiras de longo prazo com outras de curto prazo. Depende, claro está, dos múltiplos com que estaremos a trabalhar. Aqui, mas será defender aqui a vertente dos ganhos mais rápidos e como é que devemos monitorizá-los. E ter um parceiro confiável, portanto, valorizar aqui ele vai buscar aqui a sua relação quase secular de Charlie Munger, mas que do nosso lado pode ser um amigo, um confidente, a nossa esposa ou esposo, o gestor de conta, o trader da sala de mercados, aquela pessoa que vos pode ajudar a sentir-vos mais tranquilos, pode comportar mais informação ou dar-vos mais confiança na vossa atividade. Aqui para termos um enquadramento também,
para reforçar, aqui vamos ver um conjunto de informação que nos ajuda a ver a validade de termos mais informação atualmente. Estamos num ponto em que a capitalização da NVIDIA suplanta do DAX 40. Por exemplo, a NVIDIA tem um valor de 2,61 trilhões ou milhão de milhões, isto aqui na metodologia norte-americana, quando o DAX 40 está com 2,5 trilhões ou milhão de milhões. A Alemanha tem representado o poder industrial, enquanto a NVIDIA é um significativo desvio das indústrias tradicionais, como têm observado. Portanto, estamos aqui num tema diferente. Há investidores e traders que comparam com o início deste século, quando tínhamos uma Cisco no início da internet, mas provavelmente estamos num ponto um pouco diferente. Porque, como temos observado nas apresentações de resultados, a NVIDIA tem correspondido aqui no aumento das vendas, das receitas e da margem de resultados. Contudo, ir acompanhando e monitorizando para quem tem esta exposição vai sendo muito importante. Também um ponto fulcral, a evolução do ouro, o retorno da cotação do ouro supera de longe a dívida dos Estados Unidos. Dois pontos a destacar: o facto de que existem algumas economias soberanas que substituem a exposição da dívida soberana dos Estados Unidos por ouro e substitui, por exemplo, o euro, o dólar, a libra esterlina e outras divisas também pelo ouro. Isso ajuda também a aumentar a procura pelo ouro e a respectiva cotação. Já relativamente à dívida dos Estados Unidos, o facto de só com a permanência de elevadas taxas atualmente vai fazer com que o serviço da dívida dos Estados Unidos atinja 1 trilhão. Portanto, de alguma forma, há investidores que, apesar das elevadas yields, com que estaremos a trabalhar no curto prazo, por exemplo, 6 meses a 2 anos, temos yields de aproximadamente 5%, de alguma forma também questionam se perante as mais elevadas dívidas, se não faz sentido ou não terá um racional fazer um outro tipo de alocação ou de distribuição. Ideia de força, o facto do ouro em 50 anos estar a superar o retorno da dívida dos Estados Unidos. Também as expectativas continuam a ser positivas relativamente à evolução da despesa real, neste caso, que tem mantido aqui um desempenho mais forte do que aquilo que esperávamos. 2023 não foi um ano de contração, trouxe alguma estabilidade e estagnação, em algumas economias, mas tem-se revelado positiva. Mas atenção que tem havido aqui, as perspectivas são de algum abrandamento. Não estamos a falar em contração, mas algum abrandamento relativamente àquilo que é o potencial de crescimento que está aqui neste tracejado a laranja. Também para destacar que o investimento passivo, por exemplo, em ETFs, explodiu de forma bastante construtiva e interessante. Neste momento, 41% do mercado de ETFs é quase feito por particulares, portanto 41%. Consultores de investimento é quase 33%. Private Banking Wealth Management, em uma outra perspectiva, é só 15%. Agora, vale a pena olhar para aqui para a parte de baixo e ver que os fundos de pensões são apenas 1,4%. Os hedge funds, principalmente, têm a ver com os ETNs, ou Exchange Traded Commodities, é apenas 1,8% e fundos de investimento apenas 2,3%. Portanto, interessante verificar esta distribuição, como está a ser efetuada. Também há aqui algumas alterações. Não havia esta distribuição tão como se observava, era mais uma binomial, havia uma distribuição mais homogénea do que estamos a observar atualmente. Também para referir que a inteligência artificial generativa
as expectativas continuam a ser de largo crescimento e, obviamente, para alimentar as expectativas também em termos de consumo de energia estão, para já, são explosivas. Para este ano, só no training aí vamos observando. Deixa-me só ligar o computador à eletricidade antes que... Ok. A estimativa são de 8 terabytes para este ano, para 2030, numa explosão ainda maior. Portanto, toda esta dimensão, se as criptos já adicionavam aqui alguma procura, portanto, aqui a inteligência artificial também de alguma forma poderá ajudar algumas empresas na geração, distribuição de energia, principalmente as que possuem menos alavancagem. Os price earnings também mostram que estão, neste momento, estão a funcionar como indicador de sentimento, com os analistas mais bullish em termos de crescimento de resultados, a colocarem-se também, de alguma forma, numa posição conservadora. Porque consideram que os próximos resultados poderão já estar ajustados às cotações e o price earning é atualmente, então, mais um indicador de sentimento do que propriamente de avaliação relativa. Para mim, continua a ser mais um indicador de avaliação relativa, podemos ver mais à frente. Aqui a ideia principal é que estaremos aqui a trabalhar com price earnings mais elevados, o que significa que teremos que deter os ativos por, obviamente, tempo com maior distanciamento, porque os retornos que vamos obter vão sendo, obviamente, mais baixos. Então entramos aqui em alguns conceitos e a ideia para hoje é fixarmos aqui em 3 conceitos. O chamado price earning, que relaciona a cotação relativamente ao resultado por ação. O chamado price to book value, que compara a cotação com o valor contabilístico por ação. E o que é o valor contabilístico por ação? É o que está nos capitais próprios a dividir pelo número de ações. Ou também a diferença entre os ativos e os passivos, ou as aplicações e os recursos alheios, relativamente a cada ação. Nesta dimensão, mais para a avaliação das financeiras, das bancárias, do setor bancário e do setor segurador. O primeiro será para todos os outros setores. Aqui, relativamente ao Enterprise Value ou Equity Value, a dividir pelo resultado relativamente ao resultado operacional, tenta-nos dar aqui uma perspectiva para, se houver estacionalidade no resultado operacional, já vamos ver qual é o significado, quanto tempo é que teremos para recuperar um investimento numa determinada empresa. Estes 3 rácios comungam dessa perspectiva. E aqui a ideia é comparar, portanto, estes rácios relativamente a uma empresa, ou que já tínhamos em portfólio, ou que é objeto do nosso estudo, e comparar com o restante setor. Para terem esta perspectiva, coloco-vos aqui uma imagem do que temos na sala de mercados com os diversos índices. Este é o price earning, portanto, compara a atual cotação com o valor do resultado que tivemos em 2023. Aqui já é resultado relativamente ao estimado para 2024. Este é o chamado Price to Book Value, portanto, o segundo que vimos aqui, Price to Book Value, ali sem o V, e depois aqui o chamado Enterprise Value ou Equity Value a dividir pelo resultado operacional. Já vamos ver o que é que significam estas, cada uma destas letras. Aqui, tendo em conta os últimos 12 meses. Neste caso, provavelmente estará a considerar os resultados de abril de 2025
de maio de 2023, até maio de 2025, de forma a que dê 12 observações. E poderemos ver aqui, por exemplo, que o PSI, relativamente aos resultados esperados para este ano, o PSI negocia quase 12 vezes, o IBEX 12 vezes os resultados, o IBEX 11 vezes, sendo aqui provavelmente o austríaco o menos oneroso, com 9 vezes, ou o italiano com 9,2 vezes o resultado. Se observarmos, por exemplo, em termos do Enterprise Value, aí já vamos ver que o PSI negocia 6 vezes, quando, por exemplo, o IBEX estará com 11 vezes. Podemos verificar, por exemplo, nos Estados Unidos, este Price Earning estará com 21 vezes, e o Nasdaq 100 estará aqui com aproximadamente 27 vezes. Portanto, a ideia é que também se possa aplicar de alguma forma com os índices e depois olhar, podemos, por exemplo, estar a olhar, a selecionar quais são os índices que possam estar com menor prémio ou com maior prémio, porque isso também significa que tem maior procura, e depois olhar para cada um dos componentes. Então, explicando e recordando o que representa cada um dos, rapidamente, o que é que significa cada um dos múltiplos. O Price Earning Ratio é um indicador que compara o preço atual com o lucro por ação, em que um elevado PI pode implicar que a empresa está sobrevalorizada, enquanto um baixo PI, Price Earning, está subavaliada. No entanto, é importante considerar o crescimento histórico e projetado da empresa ao analisar este Price Earning. Portanto, aqui o que permite dizer, pelo menos na minha perspectiva, é se uma ação ou um índice ou um setor está a prémio ou está a desconto. E se está a desconto, significa que o mercado não tem grandes expectativas de evolução daquela empresa, daquele setor, ou daquele índice. Quando está a negociar a prémio, significa que há um forte interesse por parte do mercado relativamente à empresa, setor ou índice. Provavelmente é mais equilibrado verificar desta forma. Relativamente ao Price to Book Value, já é um múltiplo que compara o preço por ação com o valor patrimonial da ação ou da empresa, em que o book value representa o valor líquido dos ativos da empresa, excluído os seus passivos, como eu vos tentei dizer há bocado, passivos ou responsabilidades, relativamente ao número de ações em circulação ou admitidos à negociação. Também é representado pelo quociente entre os capitais próprios, onde está o capital social, os resultados transitados, as reservas, e o número de ações representativas do seu capital social. Um elevado price to book value pode indicar que a empresa está sobrevalorizada aos seus ativos, enquanto um baixo price to book value pode sugerir que está subavaliada. Mais uma vez, prefiro aqui aquela perspectiva de que um elevado price to book value significa que há um grande interesse por parte da ação, quando está subavaliada significa que há um baixo interesse relativamente à ação. Já o Enterprise Value ou Equity Value, relativamente ao resultado operacional, neste caso o Earnings Before Interest, Tax e Deferred Assets and Amortization, basicamente são os resultados antes de juros, impostos, amortizações, provisões, em que vai comparar o valor da empresa. Já vamos ver uma imagem para tornar mais clara esta perspectiva relativamente ao seu resultado operacional. Sendo aqui o resultado operacional uma medida da rentabilidade da empresa que não considera o seu endividamento. Um elevado enterprise value face ao resultado operacional pode sugerir que a empresa está sobrevalorizada em relação, por exemplo, ao seu fluxo de caixa, enquanto um EV sobre EBITDA pode sugerir que está subavaliada, sendo que o enterprise value será a capitalização bolsista, excluída da tesouraria, mais os interesses minoritários, portanto participações em empresas, e adicionada da sua dívida bruta. Portanto, basicamente, este conceito tenta responder, portanto, ao EV, tenta responder qual o investimento na aquisição de uma cotada.
E aqui, por exemplo, podemos verificar através da Yahoo Finance algumas estatísticas, como por exemplo o chamado Forward PI, que nos permite ver trimestralmente como é feita a evolução, neste caso da NVIDIA, para os vários múltiplos, em termos de Price to Book Value, do Enterprise Value, através do EBITDA. À medida que os resultados foram subindo, obviamente que estes múltiplos também foram ajustando. Portanto, há momentos em que há maior complacência e maior apetite pelo risco, portanto, que faz com que estes valores aumentem. Depois, à medida que a empresa vai entregando os resultados, estes múltiplos vão ajustando e permitem, obviamente, que o mercado novamente manifesta interesse comprador e ele possa novamente ir subindo. Portanto, à medida que o interesse vai subindo, vai tornando a empresa a prémio, portanto, mostra que há um verdadeiro interesse, a empresa comunica mais resultados, portanto, e desta forma os múltiplos também vão se ajustando. E esta imagem é mais importante para vocês perceberem como é a ideia do Enterprise Value. Esta é uma imagem boa relativamente à NVIDIA, por exemplo, que mostra, por exemplo, 28 de abril, aqui é por trimestres, como é que tem sido a evolução da capitalização bolsista da NVIDIA. Aqui estamos a ver a tesouraria com 31 mil milhões, isto aqui está em milhões. A dívida é quase um terço, é menos de um terço da tesouraria e assim o Enterprise Value é de aproximadamente 2,55 trilhões. É interessante comparar com a receita que se encontra entre os 80 e os 120 mil milhões. Portanto, reparem a relação entre, vamos supor, 100 mil milhões, a relação entre o Enterprise Value e a receita. Mas a ideia é comparar com aqui com o EBITDA, o resultado operacional. E neste caso, 28 de abril andava nos 50 mil milhões e estima-se que no final do ano fiscal termine nos 77 mil milhões só no earnings before interest, taxes and deferred assets. Estão a ver aqui uma margem também anormalmente elevada, não é comum estas empresas estarem a trabalhar com estas margens, portanto, à medida que também esta tecnologia NVIDIA não é só IA, mas não é só Artificial Intelligence, mas à medida que for evoluindo, também vão verificando que esta margem irá num futuro próximo também começar, à medida que houver mais concorrência, mais competitividade, irá ser mais esmagada, portanto é natural também que este free cash flow, que esta é a parte mais importante, também irá diminuir. Neste momento deve corresponder qualquer coisa como 60%, portanto, e à medida que o tempo for evoluindo, vão vendo que a relação entre o free cash flow e a receita ou as vendas também vai diminuindo. Portanto, aqui o principal desta imagem é perceberem como é que é calculado o Enterprise Value, portanto, capitalização bolsista ajustada da dívida bruta, da tesouraria e da dívida líquida. Depois comparamos com o resultado operacional. Para o resultado operacional começamos com receita, a margem bruta, o resultado operacional e depois chegamos aqui ao Free Cash Flow. Depois já lá iremos se Free Cash Flow ou EBITDA, qual é a melhor forma de verificarmos e analisarmos. Aqui uma outra forma de compararmos, portanto, o Enterprise Value dividido pelo EBITDA ou a estimativa do Price Earning relativamente ao setor. Efetivamente, vemos que a NVIDIA está aqui com algum prémio, quando o setor estará com 34,6, pelo menos as comparáveis. Mas, por outro lado, a AMD estará com um múltiplo muito mais elevado. Se compararmos também em termos de price earning, a NVIDIA é 36 vezes o resultado, enquanto a AMD é quase 38. Mas há aqui outras empresas, por exemplo, a Marvell Technology também tem aqui um valor muito mais elevado, ou aqui a Lattice Semiconductor.
Portanto, isto é uma forma também de verificarmos e de compararmos se estaremos a pagar um prémio muito desmesurado e, portanto, comparar efetivamente aquilo que estamos a pagar ou a exposição que nós temos neste momento relativamente ao nosso portfólio. Pode estar cara, mas se todo o setor estará a trabalhar com esses múltiplos, teremos de alguma forma de fazer essa relativização. Este é um outro exemplo também de verificarmos. Aqui neste caso na EDP poderemos ver aqui, por exemplo, o forward, os múltiplos com que estaremos a trabalhar. A perspectiva é que esteja próximo dos 11,7 vezes, quando o price to book value é aproximadamente 1,3 vezes a cotação atual relativamente aos capitais próprios, portanto está mais baixo do que tínhamos, por exemplo, em março de 2023, já em termos de enterprise value face ao EBITDA, portanto só estamos aqui um pouco mais acima relativamente ao primeiro trimestre deste ano. Isto é uma outra forma de verificarmos, isto é EDP. Neste caso temos aqui a capitalização bolsista, depois temos aqui a tesouraria, temos aqui as participações e a dívida. Efetivamente podem verificar que a dívida bruta relativamente ao EBITDA é um valor de quase 5 vezes e meia, mas se compararmos relativamente ao setor e principalmente as comparáveis, as que têm muitos ativos renováveis, portanto não é algo que seja algo escandaloso ou seja fora do setor, estará dentro dos parâmetros do setor. É certo que para estas empresas que investem fortemente na transição energética, o free cash flow é negativo, portanto, porque estamos num período de investimento, portanto, estamos numa perspectiva um pouco diferente daquilo que observamos na NVIDIA. Podemos também ver que aqui trabalhamos com margens quase 2,5 vezes abaixo. Estaremos a falar em 27, 28, quando a NVIDIA trabalhava próximo dos 60%. Portanto, ponto também em termos relativos, é interessante ver que a EDP não está muito longe daquilo que é o setor, 9,44 vezes, estará com 9,15. É um pouco mais elevado, por exemplo, comparativamente com uma Endesa ou com uma Fortum. Já relativamente ao price earning estimado para este ano será 12 vezes, quando uma Endesa andará com 11 vezes, ou, por exemplo, há aqui uma italiana que andará com 9,67. Mas, por exemplo, também relativamente à Ørsted, que é uma das grandes operadoras nos países nórdicos, estará com 7,82, mas em termos de price earning estará mais baixa, a Ørsted estará com 16,6. Portanto, a ideia que estamos aqui com estes exemplos é poderem perspectivar e fazer aqui alguma comparação e analisar se faz sentido estarmos a trabalhar com estes prémios. Não vou dar a minha resposta, porque é obviamente que faz, mas é para termos aqui uma perspectiva se fará sentido ou não estar a trabalhar com estes múltiplos, ou se vale a pena começarmos a trabalhar com múltiplos mais baixos. Na avaliação isto é sempre aquela dicotomia. Na avaliação dos ativos financeiros devemos considerar o EBITDA ou free cash flow em termos absolutos ou relativos, e se apenas devemos ter acesso a uma dessas rubricas. De preferência, se pudermos, trabalhar com as duas vertentes, mas faço já a minha declaração de interesses, eu prefiro sempre olhar para uma perspectiva de free cash flow. É sempre os fluxos de caixa são mais difíceis de apurar, mas tende a dar uma imagem também mais exata. Aqui, nesta questão, na avaliação dos ativos financeiros, a escolha do EBITDA
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, e o Free Cash Flow, ou fluxo liberto de caixa, depende do contexto específico e do tipo de análise que pretende realizar. Ambos os indicadores têm as suas vantagens e desvantagens, e a escolha pode variar conforme os objetivos e, claro está, a disponibilidade dos dados. Obviamente que para o setor segurador, financeiro e bancário não se aplica nenhuma destas. Aí teríamos que olhar para uma outra dimensão, como os price to book value e, sobretudo, com base nos recorrentes. Portanto, ir retirar efeitos que estejam considerados, por exemplo, nos capitais próprios, como alguns efeitos fiscais ou tributários que possam contribuir de forma não recorrente. Olhando aqui, então, na parte do EBITDA, as vantagens é de simplificação, porque permite ter aqui uma visão da rentabilidade operacional da empresa, mas sem considerar os efeitos de financiamentos, políticas fiscais e amortizações. É comparável, facilita a comparação entre empresas. Desvantagem, não considera, por exemplo, o investimento em capital, portanto, para a expansão da própria empresa. Relativamente, por exemplo, à EDP, é relevante, que está com forte, ou as EDPs da Europa, que estão com forte investimento na parte de transição energética, que são necessários para expandir a capacidade da empresa, portanto, podem representar receita e lucros futuros. Ignora então o fluxo de caixa, obviamente, não mostra a real capacidade de geração de caixa da empresa. Relativamente ao Free Cash Flow, oferece uma visão mais realista da capacidade da empresa libertar fluxos de tesouraria após todos os investimentos necessários, o que é crucial para avaliar a viabilidade de pagamento de dividendos, recompra de ações e capacidade de pagar, desculpem esta parte aqui brasileira, provavelmente mais perceptível para quem não gosta de trabalhar com muita dívida. Portanto, de fazer pagamentos ou de liquidar ou amortizar dívida. Considerar que os investimentos de capital oferecendo uma medida mais completa da liquidez da empresa. Desvantagens, a volatilidade, pode ser mais volátil devido às variações dos gastos de capital e a gestão do capital, aqui novamente em brasileirês. Portanto, consoante possamos fazer, uma empresa esteja a fazer mais picos de investimento ou pagamentos de dividendos, terá impacto também no seu free cash flow. Complexidade, é mais complexo de calcular, não é tão simples e pode ser influenciado pelas diversas políticas contabilísticas e decisões de gestão. Assim, em termos absolutos, se apenas se pode ter uma das métricas, o EBITDA pode ser mais útil para avaliar o desempenho operacional bruto e fazer comparações em empresas. O Free Cash Flow já é melhor para avaliar a saúde financeira e a capacidade de gerar a tesouraria. Em termos relativos, em termos de múltiplos, entre o Enterprise Value, como vimos há bocado, face ao EBITDA, relativamente aos fluxos de caixa descontados para o presente, se provavelmente pode dar aqui uma outra imagem. Portanto, relativamente EBITDA ou Free Cash Flow, se o investidor é mais focado para a comparabilidade e avaliação operacional, o EBITDA provavelmente pode fazer um melhor trabalho, mas se o foco é a sustentabilidade financeira e a geração de fluxo de caixa, aqui o Free Cash Flow provavelmente poderá ser mais relevante e poderá fazer um trabalho mais adequado. Então, se calhar agora, como algum intervalo daquilo que aprendemos, vamos fazer aqui um quiz, mas em vez de colocarmos aqui algumas respostas, dou-vos um minuto. Peguem num papelinho, por favor, ou numa folha de cálculo, ou numa nota, ou fixem. Vamos colocar aqui algumas respostas e vou pedir, portanto, é 10 e vamos passar isto rapidamente. Vamos, então, tentar consumir no máximo meio minuto ou um minuto. Um price earning é um price to equity ratio, price earning ratio, price to earnings ou price earnings value.
Qual destes é que escolhem? 1, 2, 3 é o B. Price Earning Ratio. Próximo. O que pode indicar um elevado price earning? Que a empresa está subavaliada ou subvalorizada, que a empresa está sobrevalorizada, que a empresa tem um elevado valor patrimonial ou tem um baixo valor patrimonial. Qual é que considerariam? A, B, C ou D? Ou todas? 1, 2, 3, que a empresa está sobrevalorizada, na minha formulação, que está a negociar com um prémio. Terceira, o que compara o price to book value? O preço da ação com o lucro por ação, o preço da ação com o valor patrimonial por ação, o valor total da empresa com a EBITDA ou o valor de mercado com o valor contabilístico. Portanto, já decidiram qual é que é? A, B ou C ou D? 1, 2, 3. Exatamente. Compara o preço ou a cotação atual relativamente ao valor patrimonial por ação, sendo que o valor patrimonial, na formulação mais simples, será os capitais próprios a dividir pelo número de ações. Pegam nesse valor, comparam com o valor que está a negociar no mercado e têm aí o vosso simples múltiplo. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Enterprise value relativamente ao EBITDA é correta. Um valor elevado indica que a empresa está sobrevalorizada. Não parece. Um baixo valor indica que a empresa está sobrevalorizada. Também não. Um elevado EV pelo EBITDA pode indicar que a empresa está sobrevalorizada. À partida, um baixo Enterprise Value dividido pelo EBITDA indica que a empresa tem alto ou elevado valor patrimonial. Qual é que poderá ser? Já fizeram a vossa escolha? Exatamente. Portanto, na formulação que eu prefiro, que é uma empresa que está a ser negociada a prémio. Portanto, que há mais interesse por parte do mercado relativamente a esta ação. O que é considerado no cálculo do Enterprise Value? Capitalização bolsista e tesouraria. Capitalização bolsista, tesouraria, interesses minoritários e dívida bruta. Apenas a capitalização bolsista e apenas o EBITDA. Este é extremamente simples, não é? Exatamente. A linha B. Qual é a vantagem do EBITDA? Esta está mais recente, já acabámos de ver. Reflete a real capacidade de geração de fluxo de caixa da empresa. Não parece ser essa, pois não? Considera os investimentos necessários de capital. Bem, se não me engano, isto era uma das críticas, não é? Não considerar os investimentos necessários de capital. Simplificação da visão da rentabilidade operacional. Esta aqui parece ser mais real. Reflete a saúde financeira de negócios intensivos em capital. Isto é um bocado, parece um bocado fora da definição. Portanto, C. Quem respondeu C, parabéns. Qual é a desvantagem do EBITDA? Facilita a comparação entre empresas. Portanto, essa era uma das vantagens. Não considera o capital expenditure, provavelmente. Simplificação excessiva e pode ser influenciado por políticas contabilísticas. Esta já não é tão simples, pois não? Não considera o capital expenditure. Este era um dos pontos que nós também referíamos como uma das críticas ou um dos pontos menos positivos. Qual a métrica que permite uma visão mais realista da capacidade de fluxo de caixa? Obviamente que vocês estão a saltar logo para a C, não é? Free Cash Flow. Muito bem. Falta pouco. Só faltam duas. Porquê é que o Free Cash Flow pode ser mais volátil? Devido às variações nas receitas operacionais? Devido às variações no gasto de capital e na gestão do capital circulante? Porque ignora o capital expenditure ou os investimentos em capital? Não, por acaso é que não ignora, considera. Porque é mais fácil de calcular? Não, é mais difícil de calcular. Então, à partida, seria o B. Muito bem. Por fim, qual
Quando é mais apropriado usar o EBITDA em vez do Free Cash Flow para avaliar a saúde financeira da empresa, comparabilidade e avaliação operacional, para fluxos de caixa descontados para o presente, para avaliar a liquidez da empresa? A partida será o B, exatamente. Os outros dois, o C e o D, seria claramente para o Free Cash Flow. Aqui, basicamente, vamos mostrar algo que fazemos através isto existem vários screeners no mercado, nós utilizamos aqui para este efeito, por exemplo, relativamente ao que existe na Bloomberg, é um ecrã que já temos para podermos ir evoluindo, ir acompanhando no mercado, e aqui está hierarquizado pela capitalização bolsista. Podem ver que a Microsoft tem um valor de 3,17 trilhões, a Apple 2,87 e neste dia a Nvidia tinha 2,55 trilhões. Portanto, está aqui hierarquizado de forma decrescente pela capitalização bolsista e comparamos, por exemplo, o Enterprise Value a dividir pelo EBITDA, fazendo o trailing dos últimos 12 meses e podemos ver que a Nvidia tem uma grande preferência por parte do mercado, negociando 51 vezes, nesta altura negociava a 1048 dólares. Em termos de price earning, é interessante ver que a Nvidia não está assim muito longe da Microsoft, mas é quase metade daquilo que possa ser, por exemplo, uma Tesla. Uma Tesla que vale metade de 1 trilhão, ou 554 mil milhões, ou 2 vezes o PIB anual de Portugal, mas é 72 vezes o price earning esperado para este ano. Tentando olhar desta forma procurando com base neste quadro e se colocarem, por exemplo, num modelo de aprendizagem automático, hoje em dia eles podem ajudar-vos a ter aqui algumas conclusões, como por exemplo esta que fizemos relativamente à análise e avaliação do desempenho das empresas do Nasdaq. Podemos ver que em termos de o valor da empresa relativamente ao EBITDA, a Microsoft e a Apple apresentam múltiplos de 13 vezes e meio ou 21 vezes, o que sugere que os investidores esperam um forte crescimento no futuro, enquanto um valor baixo, para já, mostra uma oportunidade de investir potencialmente subavaliada. Já relativamente ao price earning, a Nvidia tem um price earning de 51,78, o que pode indicar futuras expectativas de crescimento. Portanto, é uma procura, é uma ação que negocia a prémio, os investidores têm fortes perspectivas nesta ação. Já relativamente à variação do resultado por ação, podemos ver, por exemplo, que uma Tesla está a corrigir 37% no acumulado deste ano, até hoje, dia 28 de maio, já é dia 28, não é? Portanto, acumula aqui uma perda, uma correção de quase 38%. Podemos ver que em termos de receita, a Amazon tem das mais elevadas receitas, com quase 470 mil milhões de receitas. Já em termos de free cash flow, podemos, por exemplo, ver que a Google e a Microsoft têm valores bastante robustos. Portanto, com base naquela tabela, podemos ver que temos aqui, através da variável das diversas métricas, podemos ver que há aqui algumas empresas com fluxos de caixa bastante positivos e o return on investment, portanto o retorno do investimento, mostra aqui um desempenho também muito favorável. Assim, por exemplo, a Nvidia tem um enterprise value de 51 vezes, o price earning também andará aqui à volta de 51 vezes. No acumulado deste ano, valoriza 240%. As receitas de 12 meses andará à volta de 33 mil milhões apenas. O free cash flow de 7 mil milhões e um market cap superior a 1 trilhão. Portanto, podem comparar como o prémio com que está a negociar. Portanto, é fácil verificar que também ela apresenta aqui um crescimento significativo
do desempenho, de alguma forma ainda mostra aqui uma forte geração de fluxo de caixa. A Microsoft, por exemplo, já tem um earnings before, um enterprise value, um EV, relativamente ao EBITDA mais baixo, de 13 vezes e meia, um price earning de 33, mas no ano acumula um ganho de 38,96. Também, de alguma forma, tem aqui algumas perspectivas positivas ou de evolução. Podemos também ver aqui relativamente à Apple, que tem um múltiplo mais também elevado, mas mais baixo que as anteriores, no acumulado de 12 meses tem aqui um ganho de 48%. Principal conclusão, Nvidia, Microsoft e Apple são as três empresas que oferecem perspectivas positivas para aquelas métricas, evidenciam aqui um crescimento significativo ou esperado para os próximos tempos, com fortes fundamentais em termos financeiros. Porém, não está aqui escrito, mas o facto de negociar a prémio e revelar o forte interesse por parte dos investidores também mostra que estão mais sensíveis a possíveis decepções do mercado ou variações da incerteza. Se houver aqui uma forte alteração do quadro de incerteza, portanto, de alguma forma, também torna estas empresas mais voláteis. Fazendo o mesmo exercício relativamente ao Eurostock 600, por exemplo, poderemos ver que consta aqui, por exemplo, uma Novo Nordisk, uma Louis Vuitton, uma ASML, aqui uma Nestlé, L'Oréal, em termos daquelas empresas que negociam com mais a prémio, aqui a Novo Nordisk, ou, por exemplo, aqui a ASML ou Hermès. Em termos de price earning, também mais ou menos nessa perspectiva. Também, aqui poderemos ver que o enterprise value relativamente às vendas estará com 17 vezes, já relativamente ao EBITDA estará com 35 vezes, no acumulado 12 meses, 65% de resultado. Também aqui Louis Vuitton, também mais ou menos com desempenhos mais interessantes, provavelmente no acumulado deste ano, year to date, poderá estar negativa, embora em 12 meses aqui com desempenho mais positivo. Depois também aqui a Nestlé, para ter aqui uma perspectiva de alguma forma também positiva, sendo aquelas empresas com um dos maiores market caps que existem no mercado. Quando falamos aqui no market cap da Novo Nordisk, não esquecer que estará cotada aqui em coroas dinamarquesas, portanto, teremos de dividir isto por alguma coisa como 7 pontos. A relação entre o euro e a coroa dinamarquesa é de 7 vezes, portanto, este valor não é comparável aqui com a Louis Vuitton, nem com a Nestlé. A Nestlé também estará aqui em francos suíços. Portanto, mostra que, de alguma forma, perante aquele quadro, e a ideia é verem que, perante este conjunto de rácios, mas sobretudo o Enterprise Value e o Price Earning, e depois também em termos do seu desempenho de 12 meses, quais seriam as empresas mais interessantes ou que poderão dar aqui uma perspectiva mais positiva. Relativamente aos Estados Unidos e à Europa, também poderemos ver que os principais índices dos Estados Unidos mostram aqui ganhos notáveis, especialmente o Nasdaq, que provavelmente deverá estar a acumular um ganho neste ano de 12,67, quando a Europa, por exemplo, estará aqui com ganhos de aproximadamente 11, 7% relativamente ao FTSE e o CAC 40. Mesmo assim, não esquecer que o FTSE e o CAC 40 renovaram máximos históricos, assim como o DAX. Podemos também verificar que a Ásia e Pacífico têm desempenhos mais comedidos, mas também valerá a pena ver aqui que o price earning para este ano, esperado para o Hang Seng é o de Hong Kong, estará a negociar 9 vezes os resultados para este ano, quando a China continental 12 vezes. Comparativamente com os Estados Unidos, é praticamente metade e estará não muito longe daquilo com que a Europa estará a negociar neste momento. Portanto,
Portanto, vale sempre a pena ver não só o acumulado deste ano, mas em termos relativos, como verificar os respectivos price earnings. Portanto, aqui dá algum enquadramento, faz alguma comparação daquilo que podem ser quando estaremos a comparar o FTSE 100 do Reino Unido com o Nasdaq e em termos de múltiplos. Aqui, para concluir, os mercados globais evidenciam aqui uma combinação de crescimento e volatilidade, com fortes desempenhos nos Estados Unidos e no Japão, enquanto a Ásia defronta aqui alguns desafios. Os investidores têm estado a considerar o potencial de crescimento quanto aos rendimentos de dividendos na sua tomada de decisões. Assim, as tendências atuais indicam aqui algum otimismo cauteloso, em especial nas regiões que mostram crescimento consistente no acumulado deste ano. Aqui também para mostrar que podemos estar a fazer uma seleção com base nos ativos com múltiplos inferiores a 10. Há bocado no início referíamos, por exemplo, o Warren Buffett escolher múltiplos abaixo de 15 vezes, aqui sendo mais conservador abaixo de 10 vezes e com dividend yield superior a 3 vezes, free cash flow superior a 3 vezes. Free cash flow yield é a relação entre o free cash flow, salvo erro, o yield é relativamente à capitalização bolsista e o retorno do investimento relativamente aos custos do capital. Portanto, alguma forma de fazer aqui algum screening para ter um enfoque mais value. E aqui, obviamente, saem curiosamente mais empresas de energia, a Shell e a Total, e a Rio Tinto de alguma forma relacionado com os recursos naturais. Mas fugindo daquela área, também surgem aqui, por exemplo, a Imperial Brands. Há investidores, como está na área do tabaco, tem alguma restrição nesta parte, ou então no setor das telecomunicações. Portanto, aqui perspectivas também, quando fazemos esta comparabilidade entre o Enterprise Value relativamente ao EBITDA e o Price Earning, conseguimos ter aqui, de alguma forma, algumas métricas que possamos depois perspectivar se, neste momento, se fizéssemos esta alocação, daqui a uns meses ou trimestres, como é que estaríamos perante uma evolução da atual conjuntura e do contexto, quer macroeconómico e dos próprios mercados. Notas finais. Os desempenhos dos mercados acionistas parecem ainda demasiado centrados nas tecnológicas, há muita concentração, continuando a constituir o pilar das recuperações, da baixa volatilidade. Não esquecer que a volatilidade de VIX renovou mínimos deste ano e de 6 meses, com o mínimo de 6 meses a estar próximo dos 11,33, entre os 30 e os 35, 11,3, 11,35, com o mínimo deste ano e de 6 meses abaixo dos 12 pontos. A diversificação de carteiras em multiativos, incluindo obrigações 2 e 10 anos, deverá ser mais necessária e criteriosa se a inflação permanecer persistente ou por maior tempo, com cortes de juros apenas em 2025, ou se centrar em 2025 a maior cadência de cortes de taxas de juros. A forma consistente e sistemática de gerir e reter sustentados retornos continua a ser aqui uma adequada avaliação dos ativos e da sua capacidade em manterem os prémios elevados, exigindo assim uma continuada comparação do mercado, uma monitorização, portanto, aquelas mensagens mais habituais, ir acompanhando as notícias relevantes relativamente aos investimentos. Confrontar os prémios de risco com as yields de mercado, estamos a falar aqui das obrigações e com as avaliações relativas das cotadas e ações. A renovação de máximos históricos de índices acionistas, como nos Estados Unidos, Nasdaq, S&P 500, não é 200, o FTSE 100 na Europa, FTSE 100, DAX 40, CAC 40 e AEX, bem como as mercadorias como o ouro e o cobre, que renovaram máximos recentes, com as recentes apresentações de resultados do primeiro trimestre a constituir aqui um indicador que o mercado está bastante complacente perante a incerteza e com elevado apetite pelo risco. O que está aqui a dizer não é mau. Significa aqui que estamos a dizer que o mercado está com bastante apetite
relativamente ao risco, apesar das perspectivas de taxas de juros ainda elevadas, porém o BCE poderá começar a cortar taxas de juros dentro de aproximadamente 2 semanas, mas relativamente à Fed, teremos que ver como é que saem os dados na sexta-feira, perante o PCE, o Personal Consumption Expenditure, ou a despesa em consumo pessoal. Portanto, é importante ver como é que evolui para a Fed poder começar a cortar as taxas de juros. Porém, se calhar a Fed está a olhar mais para o mercado de emprego e evolução da massa salarial antes de tomar uma decisão do primeiro corte, que para já continua centrada próxima de 50% apenas, salvo erro, na reunião de 18 de dezembro. Os pontos acima reforçam a necessidade de introduzir uma perspectiva fundamental na manutenção das posições e dos resultados potenciais, quer seja de ganhos ou de pequenas perdas. Portanto, aqui também, como notas finais, estamos na parte final, é interessante verificar que o total dos dividendos pagos tem estado a evoluir, assim como as recompras de ações próprias que ajustou, mas se mantém em níveis elevados e parece indiciar uma nova subida. Portanto, e assim, juntando estes dois pontos, o pagamento líquido ao acionista tem estado acima. Também a dívida líquida tem observado aqui maiores reduções, isto é positivo, e assim, ponderando estas estas três perspectivas, pagamento de dividendos, recompra de ações e queda da dívida, mostra aqui que o pagamento, portanto, considerando estas três vertentes, o pagamento aos acionistas continua positivo. Portanto, era isto que tínhamos para referir. Agradecemos a vossa atenção. Se tiverem dúvidas ou questões, partilhem connosco. apoioinvestidor@bancarosa.com. Alguma dúvida, questão, por favor, então partilhem connosco através deste e-mail. Se pretenderem, também podem reenviar através do vosso gestor de conta, que depois partilhará connosco, assim como esta apresentação, o PDF estará, depois de corrigir aqui alguns pontos que entretanto detectei, estará disponível também para vos facultar. Muito obrigado pela vossa presença, foi uma honra e um prazer terem-nos brindado aqui com a vossa participação. Contamos então para futuras e próximas apresentações, também com outras presenças. Portanto, votos de uma excelente tarde e de uma excelente semana.